O dia de hoje é um dia muito especial mesmo. Hoje, dia 4 de setembro de 2022, que é o dia que você vai acompanhar este conteúdo, é o dia em que a Roy Miles completa 10 anos, ou seja, é o aniversário de 10 anos da Roy Miles e também é o dia do meu aniversário. Bom, eu não vou revelar a minha idade para você, mas é claro, se você quiser se arriscar nos comentários aqui embaixo posteriormente ao vídeo, com certeza vai ser muito interessante ver quem é que vai acertar aí a minha idade, beleza? Só isso por si já é algo muito especial. No entanto, você vai acompanhar algo muito interessante, que é um grande lançamento da Roy Miles para o mercado brasileiro. Chega aí, Thiago, conta pra galera estas novidades incríveis da Roy Miles aqui para o mercado nacional. Vamos lá! O pessoal tava pedindo, né? A Roy Miles vai ter inversor híbrido, não vai? E aí a gente trouxe, né? Tá lançando aqui na feira, né? Intersolar 2022. Esse modelo específico tá aqui exposto. É um modelo de 5 kW de potência, mas a Roy Miles vai trabalhar com modelos de 3 kW até 6 kW aqui no Brasil. Esse cara aqui, a bateria dele, né? As baterias compatíveis com ele, bateria de íon lítio, bateria de ácido, 48 volts, tá? 48 volts. E aí você pode trabalhar ele, né? Conforme um inversor híbrido trabalha. Você pode conectar nele somente os painéis, somente as baterias, com a rede AC, claro. Né? Então painel, bateria e rede AC. Se é um cliente, por exemplo, que já tenha um sistema com micro Roy Miles e queira adicionar um backup, né, de energia, vamos dizer assim, né, pode adicionar esse cara aqui apenas com baterias. Que aí durante o dia ele pega a energia da rede AC para carregar as baterias e à noite faz o caminho inverso. Legal, isso é muito bacana. Na verdade, a gente consegue aí ter uma versatilidade muito grande nesse equipamento, pelo que o Thiago estava explicando, né? Uma dessa situação, o backup, ou você utilizar o on-grid com os microinversores da Roy Miles durante o dia, produzindo energia, carregando o banco de baterias, à noite você pega o que carregou do banco de baterias. Isso faz com que reduza a sua demanda da concessionária no período noturno e automaticamente reduza a incidência de impostos também. Isso é muito bacana, né? E uma coisa interessante que você estava contando para mim aqui nos bastidores, e ele vai contar para você agora, a gente consegue criar uma micro-rede com os microinversores, esse cara. Então agora, não sei se seria correto dizer, mas agora a gente pode utilizar então microinversores como off-grid, tudo junto, com esse cara, é isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. O pessoal sempre perguntou, Thiago, eu consigo trabalhar com o microinversor da Roy Miles numa rede off-grid? E eu sempre falei, não consegue, não foi feito para isso. E agora com esse cara aqui, se a gente tiver na mesma rede, então numa micro-rede, né, numa rede off-grid ali, a gente consegue integrar esse cara junto com os microinversores. Por que antes a gente não conseguia e agora a gente consegue? Porque esse cara aqui, ele vai fornecer uma tensão de referência, né, tensão e frequência de referência para os microinversores, numa micro-rede, uma rede off-grid, ele vai conseguir trabalhar. Mas não só isso. O que acontece quando a gente está numa micro-rede, uma rede off-grid, é que a gente tem um papel do controlador de carga. Né? Então, esse cara aqui ele vai conseguir comunicar com os microinversores, vão estar todos no mesmo sistema. Então, se necessário, ele vai dar um comando para os microinversores baixarem a potência, caso não tenha mais para onde a corrente ir. Ou seja, um exemplo, as baterias já estão cheias, né? Já estão 100% carregadas e as cargas já estão consumindo 100% da corrente. Mas o sol está forte, eu vou gerar mais potência do que eu estou consumindo nas cargas. Então, esse cara aqui vai dar um comando para os microinversores diminuírem a sua potência para essa conta ficar zerada, já que a corrente não tem mais para onde ir. Bacana, é o que eu sempre já expliquei para a audiência aqui do canal, para você. On-grid, a gente tem uma fonte de corrente constante e a tensão se ajusta de acordo com a tensão e frequência da rede elétrica. O off-grid é ao contrário, é uma fonte de tensão constante e a corrente se ajusta de acordo com a demanda. Esse é o grande motivo de não conseguir utilizar um on-grid ou microinversores como off-grid. Mas agora, em conjunto com o híbrido da Roy Miles, que vai se comunicar, é possível fazer isso e tem todo esse controle. Ou seja, o famoso acoplamento CA, né, o acoplamento AC, que eu preciso ter um controle desse acoplamento AC, que se eu não controlar, vai danificar alguma coisa, porque eu tenho muita corrente, não tem para onde ir, começa a bagunçar tudo, tensão começa a subir, frequência começa a bagunçar tudo e a situação fica péssima. Agora não mais. Com esse grande lançamento da Roy Miles aqui para o mercado nacional e não para por aqui. Tem mais coisas interessantes que você estava me explicando aqui. Conta pra gente a função desses dois itens aqui, o HT10 Kit, né? Isso. E o HSD2C. Exatamente.
Esse cara aqui a gente chama, é um dispositivo de Rapid Shutdown, RSD. E o Rapid Shutdown, atualmente no mercado norte-americano, é um dispositivo que é item obrigatório por legislação. Então a legislação norte-americana obriga que todos os investidores de string, né, tenham o dispositivo de Rapid Shutdown. É um dispositivo de segurança para desligar a string, né, de um investidor string em caso de alguma pane, certo? E esse cara aqui vem cumprir exatamente essa função. Então esse cara aqui ele comporta 2 painéis que entrariam aqui e esse cabo aqui, esse outro lado aqui, iria para a string, certo? Esse cara aqui é apenas um comunicador que ele vai dar um comando, né? Aqui eu tenho um transmissor, né? Aqui eu tenho um toroide para medir a corrente, né? Via sensor Hall, né? Efeito Hall, um toroidezinho. Um CT, né? Só chama o negócio, chamar de toroide, né? É um CT, né? Estamos falando de corrente. Popular, um toroide de corrente. Exatamente, toroide. A forma dele é toroidal, né? Isso, exatamente. Eu gosto de falar toroide. Então esse cara aqui, ele vai comunicar com esse dispositivo aqui via PLC, Power Line Communication, ou seja, os dados são passados através da linha de potência aqui, no caso aqui a CC, né, da string. Então esse cara aqui vai dar o comando para desligar esses 2 painéis, no caso aqui, em caso de algum problema, de algum arco elétrico, o sistema está com alguma pane, um incêndio e o bombeiro precisa, por exemplo, desligar para fazer, né, apagar o fogo, vamos dizer assim. Você desliga aqui, dá o comando e vai desligar a sua string. Ou seja, você está adicionando segurança à sua instalação, né? Qual que é a aplicação na prática aqui, né, na realidade aqui do mercado brasileiro? Esse cara ele pode ser adicionado, por exemplo, em instalações que já existem, né, antigas que já existem com inversor string. Você pode fazer um retrofit, ou seja, você vai adicionar esse cara aqui na sua instalação com inversor string para adicionar segurança à instalação, né? A gente sabe que os novos inversores strings é uma tendência que eles venham agora com a tecnologia FCI, que é a interrupção da string ali quando detecta o arco elétrico. Então esse cara aqui é uma tecnologia concorrente, vamos dizer assim, do FCI, nesse sentido de poder adicionar segurança. Um inversor string já tem FCI, não tem sentido ter esse cara aqui. Mas um inversor string que não tem a FCI, faz todo sentido você adicionar esse cara aqui para ter segurança na sua instalação. Bacana. E é muito importante lembrar você, tá? Deixar bem frisado aqui. Não é um otimizador, tá bom? Ele é totalmente diferente, você não vai conseguir monitorar módulo a módulo, nada disso. É único e exclusivamente para atender normas e legislações para colocar o máximo de segurança possível. Afinal de contas, temos aí inversores de string que, brincando aí, na ordem de 500, 600 volts, o que oferece grandes riscos a bombeiros, a profissionais aí que vão trabalhar no combate a incêndio, caso tiver um incêndio ou qualquer outra pane generalizada que aconteça. Isso a gente consegue fazer através desse equipamento. Isto é possível prevenir através deste equipamento aqui. Muito bacana mesmo e é algo muito show, né, Thiago? Porque vem para resolver um problema de uma legislação que em breve no Brasil vai começar a ser obrigatório. E aí, o que eu já tenho instalado, como é que fica, né? A Roy Miles já se adiantou, já se antecipou nesse cenário e está trazendo para o mercado nacional justamente para que a gente consiga prover essa segurança para usinas antigas e não fique na mão, você não precisa vender tudo que você já tem e colocar tudo novo, né? Isso é muito bom. Show de bola. Isso, a Roy Miles é como fabricante mundial de MLPE, né? O pessoal começa a Roy Miles pelos microinversores, mas a Roy Miles agora está se posicionando mundialmente como fabricante MLPE. Então, por exemplo, a gente tem os microinversores que são enquadrados no MLPE, mas o Rapid Shutdown é um dispositivo que se enquadra também no MLPE. E em breve, né, vou adiantando aqui cenas futuras, quem sabe pode falar do ano que vem, a Roy Miles vai estar trazendo aqui os otimizadores da Roy Miles. Legal, olha só, spoiler. Eu tô adiantando, spoilers futuros. Tá vendo só como é interessante você acompanhar aqui o nosso canal, você se inscrever, deixar aquele like no canal da TEP Solar também, para você ficar ligadinho em tudo isso, tá bom? E é uma coisa muito interessante também, que você está falando com o Thiago aqui, a Roy Miles, para não deixar aí os integradores e instaladores na mão, conta com um grupo BR aqui no Brasil, lá no Telegram. É exclusivo Roy Miles, tá, pessoal? Lá não pode ter nenhum outro tipo de assunto relacionado a outras marcas, somente Roy Miles. Vai ficar na descrição do vídeo aqui. Digitou também BR Roy Miles, né? Já encontra também. Se for no campo de busca do Telegram, você digitar lá Roy Miles BR, tudo junto, minúsculo, vai aparecer o grupo lá com mais de 1.500 pessoas. Pode entrar lá que a gente fala só sobre Roy Miles lá e
Eu estou sempre respondendo lá algumas perguntas, mas meu dia a dia está cada vez mais corrido. Mas os próprios colegas que participam do grupo, né, que tem uma experiência mais avançada em Roy Myers, acabam ajudando os outros colegas também. Isso é bem legal. Bacana, isso é muito legal porque ajuda bastante você que está aqui no Brasil, você que é integrador, instalador, a solucionar boa parte dos problemas, ou quem sabe em toda a sua totalidade. Lembrando também que no canal Tep Solar lá do Thiago tem muita coisa top de Roy Myers. Qualquer tipo de dúvida que você imaginar de Roy Myers, corre lá que você vai encontrar informações também. E a gente vai trazer muita coisa bacana aqui também de dúvidas, né? Ajudando a configurar, a fazer algumas coisas. O pessoal está cobrando bastante, eu vou começar a trazer para o canal também isso aí. Recentemente, a pedidos, né, eu acabei criando porque tem uma certa demanda dos integradores iniciantes. Então eu fiz uma compilação de vários vídeos meus e criei uma playlist para iniciantes. Então estamos lá com 32 vídeos, eu acho, nessa playlist. Então, assim, um instalador vai iniciar uma instalação com microinversor Roy Myers. Primeira instalação dele, nunca instalou. Eu recomendo assistir essa playlist, né, para tirar as dúvidas lá. Legal, vai ficar o link da playlist para você aqui embaixo também acessar direto e tirar essas dúvidas aí. E lógico, se aperfeiçoar mais ainda na tecnologia MLPE com o Roy Myers, que com certeza vai ser uma boa pedida para você, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximo SES, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui! Ô Thiago, valeu, cara. Valeu, obrigadão. Maravilha.